Vou liberar o microfone de nós todos aqui. Atenção. Quero ouvir o boa noite de todos. Say good night for us, Fred. Good night for us. Boa noite. Boa noite, good night. Boa noite. Hello from the Bronx. Boa noite. Hello. Gente, essa é mais uma aventura que a gente se meteu nesse festival, de fazer um evento bilíngue em pessoas nos Estados Unidos, na Europa, no Maranhão, em Rondônia, Belo Horizonte, São Paulo. Realmente é uma coisa que a gente tem que agradecer muito. Estamos nos últimos eventos do nosso festival, né? Assim, essa mesa, eu e a Júlia falamos dela, na verdade, tem uns 2 anos, né, Júlia? E se materializou de uma forma tão diferente, mas ao mesmo tempo tão rica, né? A gente nunca pensou que pudesse ser uma mesa tão rica, expressiva, bacana. Então a gente tem aqui, já nesses momentos finais do festival, agradecer muito aí todo esse encontro que a gente, imprevisível, que se construiu de uma forma tão bonita, né, com pessoas tão bacanas, que eu admiro, que eu gosto. No caso do Fred, há mais de 20 anos. No caso dessas meninas aqui, há menos um pouco. Então, eu diria que eu e o Fred já somos good old friends, porque eu conhecia pelos textos, foi uma inspiração muito forte para mim quando eu tinha uma carreira acadêmica. Então, eu vou deixar a Júlia conduzir a mesa, porque foi ela que viabilizou tudo isso. Eu vou ficar aqui no backstage, agradecer demais aí as Marcela, Marilene, a Ana que estão aí. Say hello and goodbye to Fred. See you. I'll stay waiting here. Ok, Júlia, vai lá. Gente, boa noite. Boa noite. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a Ana, Marcela e Mari, que toparam essa aventura meio que de última hora, essa loucura de tipo assim, vão conversar com eles juntas, então eu agradeço muito. E também agradecer ao Fred, que aceitou esse convite para conversar com a gente hoje e falar um pouco mais, né, ter o nosso Roda Viva Foto em Pauta, né, para que todo mundo possa conversar. E eu também convido a quem estiver assistindo a fazer comentários ou as suas perguntas no chat, que eu vou lendo. Eu peço paciência, porque, né, primeira vez que eu traduzo, vou pedir ajuda, eu e a Mari vamos aqui, a gente vai traduzindo as perguntas e também traduzindo as respostas. Qualquer problema que vocês tiverem, pode só comentar no chat. Então, so I wanted to thank everyone, Fred, and thank you, especially you and the girls for being here and accepting this invitation to talk with us today and make this something important. I believe it's a truly important moment for all of us to have the opportunity to listen to what you have to say. Então, eu vou deixar, não sei quem ser a primeira, que já tá, acho que vai ser a Mari, que começou a conversa no backstage. Então, Mari, deixar a bola com você aí. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite, eu acho que foi super massa esse desafio, tipo, gincana, última, vamos lá, achei ótimo a gincana, eu sou boa de gincana, então não tinha como dizer não para isso, e pelo visto a Ana e a Marcela também são do time, porque, tipo, vamos embora que nós vamos rebolar, bambolê. Queria agradecer e agradecer também a oportunidade de estar conversando com o Fred hoje, e também agradecer ao Foto em Pauta e a Júlia por ter, né, provido essa aula para a gente, para todo mundo que quiser assistir, né, que está ficando online agora, fica na memória, né, do YouTube do Foto em Pauta, então quem quiser assistir a aula do Fred depois, eu acho que é bem interessante. Fred, Ju, acho que eu vou deixar para você traduzir então, tá? Porque eu vou falando e você vai pegando os pontos, senão depois eu não vou lembrar os próprios pontos que eu pus. A coisa que me veio, assim, durante toda a sua fala, que eu fiquei pensando muito, são duas coisas que também me movem muito quando eu estou pensando num trabalho, quando me começa a ideia de um trabalho, que é desafio e provocação. Então, primeiro, desafiar os meios, desafiar essa ferramenta de comunicação, né, como si só e como também um meio de interagir na sociedade. Então, você estava falando da questão dos binários, dos códigos, né, de como agora
utilizar essa ferramenta que virou número binário a partir do momento que se iniciou a fotografia digital, como provocar mudanças do ponto de vista de como ela é feita, como ela é vista e como se interage com ela. E, ao mesmo tempo, essa questão do desafio mesmo, né? Desafio de como fazer isso também. E como fazer isso dentro de um sistema que muitas vezes força a gente a operar sempre dentro dele, para a gente conseguir continuar sobrevivendo de arte, por exemplo. Eu sempre reflito muito sobre isso, e eu acho que essa palestra sua me fez ter mais certeza de que a gente tem que trabalhar nesses dois pontos, assim, nas nossas concepções de trabalho em imagem, que é desafiar e provocar, né? E eu queria perguntar para você quais seriam as suas visões com relação a isso, né, do ponto de vista mais prático, porque aí a gente pode, eu não vou tomar muito tempo não, que eu quero que as meninas também tenham tempo de falar, porque aí eu fico pensando, quando a gente fala do sistema, quando você falou, né, das fotos do Vietnã, que começaram a mostrar o sistema que estava por debaixo, né, e eu acho isso super interessante, e isso me guia muito, assim, nos meus trabalhos, mostrar o que tá na base das coisas, né, a sociedade opera de uma maneira que é guiada por premissas e por forças que, às vezes, elas se fazem e querem continuar se fazendo ocultas, né, porque quando elas se fazem ocultas, elas continuam operando. E aí eu fico pensando como a gente burlar esse sistema, né? Então, eu vou dar 2 exemplos que me vieram à mente quando eu estava pensando nessa questão do sistema. A primeira que me vem à mente é do próprio sistema de arte, que ele é um sistema que ele trabalha muito... ele é uma indústria, né? Para começar com isso. A gente tem que... A partir do momento que você entende que o sistema da arte, ele é um sistema que é uma indústria, que trabalha com o mercado, você começa a entender a complexidade de se fazer um trabalho e de que esse trabalho consiga chegar ao público e que esse trabalho cause impacto. Porque, de alguma maneira, ele está inserido nesse sistema de mercado da arte. Quer a gente queira, quer não. Então, como burlar também esse sistema? E eu penso que, por exemplo, o Banksy fez isso de uma maneira brilhante, eu vou dar só um exemplo, mas aí ele já era famoso, então ele teve tempo para poder fazer isso, né? Ele teve respaldo, ele teve um suporte. Eu acho super interessante como ele mostra esse sistema da arte quando ele está tendo uma venda das obras dele no MoMA, em Nova York, caríssimas, e ele vai lá fora, porque ninguém conhece, né? Ele, assim, como pessoa, como rosto e tudo mais. E ele vai lá fora do MoMA, ao mesmo tempo que as obras dele originais estão sendo vendidas super caros, ele vai e começa a vender originais dele próprio por $50. Só que ninguém que está lá fora sabe que é ele que está vendendo e que são os originais. Então, ele desafia essa questão do mercado da arte com essa atitude dele. As pessoas que compraram não sabiam que elas estavam comprando por $50 uma obra original do Banksy. E eu penso que isso é uma coisa interessante para pensar em como burlar ou como mostrar esse sistema que está por baixo. Mas eu queria a sua opinião do ponto de vista prático, assim, o que você envisage, o que você vê com isso. Eu vou parar, porque senão a Júlia vai ficar doida para traduzir isso. Já tem 2 páginas, Mari, vou começar. Vou tentar fazer, I'll do my best, Fred. So what she's saying that since she saw your lecture, she has been thinking about 2 basic things. One is the challenge, and the other one is how to provoke. And the challenge defining, like, how to challenge and defy mediums and the communication tools that are currently established, and ways to really impact or really influence society and the tools. So she was thinking what you said about the binary photography and how we could use that in our advantage to, as again, like, provoke change, especially in a system that forces us to operate within it, and how to survive as a photographer doing this kind of work, right? Which is something really important. And what's your vision regarding this, especially when we talk about this system that is underneath and how society operates in the system,
like the whole art system. She's mentioning the art system and what's underlying, like a completely market-oriented art market that is hard to be inserted and really hard to make this kind of work and make it exhibited. And so she mentions in his example as this challenging the system, Banksy work, when he is showing a work at MoMA and outside he's selling the prints for $30 or $50 without like the acknowledgement, and how he's by that exposing the art system. So anyway, so she wanted to see your thoughts on the subject matter and how you thought we could challenge, provoke, and do things differently, and while surviving and thriving, making a living as photographers and as artists, social engaged artists. I think to begin, this is not a normal time. You know, this is a media revolution time, a digital revolution time. So what many people try to do is they try to do what was done in the 20th century to fit in to an older idea. So when photography started, it imitated painting in the 19th century, pictorialism. When cinema started, it imitated theater in the early 20th century. And I think that digital photography, for the most part, is imitating photography, but it isn't photography. It's something else. So I think the one of the responsibilities of the artist, the documentarian, is to take advantage of the new possibilities and try to push them further, both as artistic statements, vision, and also to be helpful to society. So many times the big organizations, media, commercial art galleries are very conservative. They're not aware of these new possibilities. And so then it becomes up to the individuals to create new models, new paradigms, new strategies, and to push it forward. So for example, if I was trying to sell shoes in advertising, I would try to think of very new ways of doing it to attract attention. If I was a documentary photographer and trying to be helpful to society, I would try to think of new ways of doing it and not fitting in. The same with the art market. So the problem is that it takes a while to be recognized. It takes a while for good things to happen, but it's also the most privileged thing one could do to be an image maker. It's not like working in a factory with the same job every day. It's the ability to do new things, to articulate a vision, to be helpful. So I think it comes with the territory. So, you know, it's certainly a compromise. One has to do things to fit in, but at the same time, one has to do things to push the field and to help the world and to articulate the vision. So it's at the same time, it's happening. You know, this is the generation of people who have more tools, more platforms than any generation in history to make work. You know, the imagery, sound, virtual reality, all kinds of things. It's a huge gift. So I think we have to look at it as a gift and take advantage of it, do the best that we can do. But it's a different way of thinking. I mean, you know, do you want to translate or should I keep talking? I'll translate. I just think that there is a chime, a phone chime coming up all the time. I'm not sure who is it, but I'm not sure if it's yours. This one. Eu vou traduzir enquanto isso o que o Fred falou. Ele está falando que a gente não está vivendo um tempo normal, né? Que a gente está vivendo no meio de uma revolução digital, né, que não é a mesma coisa que aconteceu no século XX, né? E que quando a fotografia começou, ela começou imitando a pintura, assim como o filme imitava o teatro. E que ele acha que desde que a fotografia digital está imitando a fotografia analógica, mas elas não são a mesma coisa. E a gente precisa, com isso,
puxar, né? Tipo, expandir as fronteiras que o próprio meio está criando para ele, né? Que a nossa maneira de ver a fotografia criou, as barreiras mesmo que a gente criou com isso. Então, ele fala que o próprio o statement, né? A própria descrição do seu trabalho, a sua própria visão, tem que ser, assim, ela tem que estar expressa de maneira diferente. E como fazer um trabalho que seja significativo para a sociedade onde você vive. Então, assim, os museus e as galerias, eles não estão nesse lugar ainda, eles são extremamente conservadores, então eles não estão abertos para esse lugar. Então fica muito limitado ao próprio indivíduo, ao próprio fotógrafo, ao próprio fazedor de imagens, como ele chama, né, de criar os seus novos paradigmas, a sua maneira de trabalhar, né, e como a gente vai encontrar maneiras de fazer esse trabalho para ter um alcance maior, que não necessariamente se encaixam nas maneiras tradicionais que foram usadas até agora, exemplo, tipo, publicar num jornal ou ter uma exposição, né, então, ou também não está numa galeria de arte. O difícil é que toma tempo você tanto conseguir um reconhecimento no trabalho, quanto para as coisas acontecerem, né? Então, mas que ao mesmo tempo você tem mecanismos hoje que são mais baratos de produção de imagem, né? Hoje, uma coisa que ele falou mais cedo, vou complementar a fala dele com algo que ele falou mais cedo hoje comigo, que era, não necessariamente você precisa ter uma imagem maravilhosa mais. A mensagem que você passa se tornou algo tão importante quanto a qualidade estética da sua imagem, né? Então, a habilidade de fazer novas coisas, a gente tem que fazer coisas que não sejam exatamente para a gente encaixar no status quo que existe, mas também, como eu disse, empurrar essa barreira mais longe. Hoje a gente tem novas ferramentas e plataformas, como realidade virtual, realidade aumentada, sons, e ele acha que a gente deveria vir isso como um grande presente do momento em que a gente vive hoje, que a gente deveria tentar ao máximo, quanto possível, dentro das possibilidades reais, tomar vantagem, né? Não, vantagem não, gente, desculpa. Tipo, aproveitar dessa oportunidade, dessas barreiras que foram diminuídas, né? Com esse tipo de fotografia em que outras vozes podem ser escutadas. Não sei se... Fred, do you want to keep on going, or you want to... No, just one more sentence. Marshall McLuhan had a phrase I always use, which is that the fish are the last to know about the water. They don't know it's wet because they don't know what dry is. So people in any industry often are the last to know about the changes because they have no perspective. So it's up to the independents, the individuals with their own vision to do this stuff, and then the industry learns about it and eventually accepts it, possibly, or resists it. But often the resistance is a very good sign that you're doing something right, that they don't accept you. At the end of the day, it's the vision that's more important, and it's the ability to be, helpful in society that's more important. It's not being accepted. Vou traduzir agora. Então, o que ele fala, só para complementar o que a Mari tinha perguntado antes, é que o McLuhan tinha uma frase que é: o peixe é o último a saber que ele está no molhado, porque ele não sabe, para saber que ele não sabe o que é o molhado, né? Então, assim, quando você está imbuído naquele sistema, você não consegue saber ou ver as mudanças, né? Então, que eles não sabem exatamente o que o seco é, porque ele só conhece aquilo, né? Então está para cada indivíduo para fazer as coisas de maneira que acredita, e ele entende que toda mudança, como a indústria está imbuída, ela está naquele lugar do peixe, né, no lugar dentro do aquário, no mar molhado, ela não consegue ver o seco, ela não consegue ver o diferente. E que ele entende que é difícil porque a indústria tende e o mercado tende a resistir a mudanças, a trabalhos que são feitos de maneira diferente, mas que ele fala que se há resistência ao seu trabalho, costuma ser um bom sinal de que você está fazendo as coisas como devem ser feitas. Então, eu vou abrir aqui para as meninas, que eu não sei quem quer ir primeiro, Ana ou Marcela, qual das duas quer fazer a próxima pergunta. Só abre o microfone aí. Olá, boa noite. Vou eu, Marcela, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Agradeço o convite do Foto em Pauta, da Júlia, para esse desafio realmente, de um dia para o outro. E foi uma grande aula ouvir o Fred falar. Eu concordo com o Fred que esse momento de pandemia tem sido um momento extraordinário, assim, da gente renovar as nossas estratégias e da gente imaginar e sonhar junto, né? Mas é bastante desafiador ainda, e nas minhas experiências com povos e comunidades tradicionais, trabalhando junto deles, é bastante desafiador estar junto em torno dessa fogueira fria, né? Que foi o Edgar, que é um fotógrafo indígena, que chamou esses nossos encontros virtuais de fogueiras frias, em que a gente se esquenta, mas não muito, né? E que a gente está em torno dela. Então, assim, tem sido bastante desafiador falar com as comunidades, se reunir, enfim, fazer as trocas que a gente fazia comumente, pessoalmente, porque tem esse momento da pandemia e, enfim, os territórios indígenas, quilombolas e de populações tradicionais estão com essa proibição de entrar dentro dos territórios e aí a gente tem tentado fazer os encontros online. Alguns encontros têm sido muito lindos, muito emocionantes, assim, mas outros, de fato, não funcionam, porque as dinâmicas locais, porque, enfim, pelo fato da internet ser muito ruim, ou porque a dinâmica local não incorporou a internet, assim, né? Então, inclusive, eu acho que é importante falar que em governos como o nosso, assim, o governo Bolsonaro, um governo extremista, de extrema-direita, a questão do acesso à internet, eles sabem que ela é uma ferramenta de luta, assim, né? Enfim, que a acessibilidade à internet, ela permite que essas pessoas falem e comuniquem ao mundo e se comuniquem entre si. Então, num plano de enfrentamento à Covid, para povos indígenas e comunidades tradicionais, o Bolsonaro, ele vetou justamente o acesso livre e democrático. Desculpa, Júlia. Ele vetou justamente o acesso livre à internet, né? O acesso para essas comunidades. E aí, enfim, acho que a pergunta é um comentário e uma pergunta um pouco nesse sentido, assim, quando é que a gente se o Fred acha que em algum momento a gente vai poder sonhar junto, mas de um modo mais democrático mesmo. So, Anna's saying that she agrees with you that during the pandemic, it was a time to really renew the strategies and to have reinforce collective dreams. However, she thinks it's still very challenging to be around each other on this on this cold bonfires. She mentions Edgar Chacriabá, which is a photographer. I also sent you the work, indigenous photographer. And he says that the Zoom is a cold bonfire where we are around each other, but we can't like give each other's warmth as you would in person. So it's been really hard for her to make the exchanges, the social exchanges that she usually used to do in her work, especially considering that traditional communities, indigenous communities, quilombolas communities, there's all the protocol to protect them is not really coming to them because of COVID. So they are trying to do online meetings, and some work, some not, because of the social dynamic that exists there. But one thing that also prevented from working is the internet access. That especially with under Bolsonaro administration, the lack of access and all the infrastructure development that was banned by the development of access by Bolsonaro administration to those communities has prevented them, because they know it's a tool that works for social movements, that work for collective fight. And so if you believe, and there is one time that there will be unequal access to internet and to communities in a way that we will be able to, if you believe that in some time we will be able to have collective dreams, but at the same time democratic dreams where we are all having access to the same tools.
I think there's another problem, though, too, which is, my understanding is many of the executives in Silicon Valley, the computer people, they send their children to Waldorf schools, which have no computers and no access. And they do that on purpose because they want them to develop differently as people, not always connected. So the digital has many, many good effects and many, many bad effects. And one of the bad effects, in English, we call people users, which is like a drug addict. So you're always waiting for the next message. You're always waiting for, the next something. Like time becomes different. People become agitated. They forget how to breathe. They forget how to appreciate nature, the sun, the seasons, and so on. So for me, I think it's important that all of us, but are disconnected to a certain extent. On purpose, I'm not on social media because I can't think anymore if I'm on social media. So I would like everybody to have the ability to be connected if they want to be. But I think this time of the pandemic is also a very, very important time to think about what comes next. In other words, I don't want us to go back to normal because I don't think normal was very good for many, many people. I think it was terrible for many people. So I want us to come out of the pandemic to a better place. And I think we all have to think about what that better place would be and how do we get there? And how could we contribute to getting there with images, with sound, with media, organizing, whatever it would be. So I'm not the world's expert on who's going to be connected when, but I do think this is a really important period for us to re-envision the world, to have a different vision of the world. And also not to use photography simply for the symptoms, but also the systems underneath. Why do certain people have money and other people don't have money? Why do people have healthcare in this place but not in that place? What are the systems that cause that? Not just what does it look like, but what are the systems? So, I sympathize with people wanting to be online, and everybody should be who wants to be, but simultaneously there may be a, something good happening because of it, in terms of thinking differently and thinking about the future. In other words, photography often reacts. It's reactive, but we also need a proactive photography, one that imagines a better future, not just one that reacts to what's going on now, the bad stuff. So Julia, how's that for enough to translate? Nossa, vou voltar aqui. Então, vamos lá. Então, ele está falando, a primeira resposta que ele começou é falando que ele acha muito interessante que os executivos do Vale do Silício mandam seus filhos para escolas Waldorf, onde não tem tecnologia, onde eles não aprendem sobre tecnologia, onde eles não têm computadores e não têm acesso, para eles ficarem realmente desconectados e desenvolverem outras ferramentas net sociais e outras habilidades, não sempre estarem conectados, porque ele entende que assim como o digital tem todos esses bons efeitos de conectar a gente, de nosso trabalho poder ir mais longe, ela também tem muito maus efeitos de, por exemplo, fazer as pessoas ficarem completamente viciadas, né? O vício de esperando quando é o próximo e-mail, a próxima mensagem, né? As pessoas ficam agitadas, esquecem até mesmo de respirar, de apreciar a natureza. Então, a pandemia, ao mesmo tempo, também ensinou para alguns de nós a importância de desconectar, né? E de também, por exemplo, ele não está nas redes sociais, então ele fala assim, ele usa o digital para fazer o trabalho chegar, para falar mais longe, mas não necessariamente para engajar no dia a dia, né? Não necessariamente para estar no vício do dia a dia. Então, ele fala assim, o que vem depois? Porque o mundo que estava antes, ela não quer voltar para o mundo que era antes,
porque ele não quer voltar para o normal, porque o normal era muito ruim para muita gente, era muito terrível para muita gente, né? Então, o que ele pensa assim, como que a gente pode reimaginar, colaborar para chegar coletivamente num mundo diferente do que era, né? Num mundo que seja, que revisite e revisite e repense o que estava acontecendo até então. E que ele acha que é importante não usar a fotografia para os sintomas, mas para sim deixar evidentes os sistemas, né? Ele falou, tipo, por que as pessoas, não todas as pessoas têm acesso à saúde? Por que não todas as pessoas têm acesso à internet? Por exemplo, a questão do acesso, então, só não mostrar o resultado final, tipo, o hospital cheio no SUS, né? Dando um exemplo, mas também por que a gente pensar cada vez mais no porquê essas coisas acontecem e expor o sistema. Então, que ele acha que a fotografia pode ser, em vez de reativa, ela poder ser proativa, né? As imagens que façam a diferença proativamente, não depois que o problema aconteceu, né? Enfim, pensar em coisas que podem acontecer no momento em que a gente pensa de maneira diferente. Enfim, não sei se eu traduzi tudo muito bem, gente, desculpa, são longas, mas, Ana, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre o que ele falou. Então, nós vamos para a Marcela, para a pergunta da Marcela agora, maravilhosa aí também. Ai, gente, estou me sentindo, assim, muito chique hoje, fazendo pergunta para todo mundo, traduzindo. Vai, imagina eu aqui de Rondônia, falando com o Fred, em outro lugar. A tecnologia ela é um meio que aproxima, né? Também. Infelizmente, não é para todas e nem para todos. E é isso que a gente, né, vem tentando pensar. Fred, eu assisti a palestra, né? E achei essencial. Achei que... Eu fiquei extremamente animada. Eu falei, então, bora. Né? Porque hoje, para mim, estar na fotografia é algo que eu repenso como sempre estive. Né? A gente estava lá no backstage conversando e falando sobre essa questão da fotografia, né? Para o negro, principalmente, já ser o negro já nasce exposto, né? Exposto a alguns estigmas, alguns códigos, que com o tempo ele mesmo vai apreendendo. E isso faz com que a gente perca, no longo do nosso caminho, o próprio domínio da nossa imagem. E isso é muito explícito dentro das galerias de artes, né? Quando a gente entra e se vê da forma que a gente não quer mais se ver, estigmatizado. E vê que aquilo tem um valor, e um valor de mercado, que faz com que isso se perpetue. Então, a gente está falando todo momento da fotografia reprodução, né? E hoje você falou sobre o templo, sobre a questão das criações, né? Dessa fotografia mais proativa, que fale sobre essas coisas que levem a gente para frente, que conectem, né? Mas hoje, para o negro no Brasil, falar de fotografia é falar de distâncias, a distância de acessos, inclusive o acesso. Eu estou aqui numa comunidade à beira do Rio Madeira, onde o acesso aqui é uma coisa, mas as comunidades mais para baixo do rio, o acesso já é outra coisa, e principalmente a imagem. Então, hoje, quando você fala sobre o imaginário, é exatamente por onde eu aprendi a fotografia, pelo imaginário, né? Trazer esses aspectos, esses códigos, de uma forma que a gente encare de frente, porque aqui no Brasil já houve uma questão chamada de democracia racial, onde não existia o racismo. Eu não sei como... Cada lugar existe uma forma de racismo, mas aqui o racismo ele sempre foi muito velado, né? E a fotografia sempre foi a forma exposta de trazer, de perpetuar esse processo, mas de uma forma também a velar todo esse sistema, né? Então, hoje, eu escutando essa palestra, né, me veio essas questões, né, de como que hoje a gente pode trazer com mais força esse aspecto da imaginação mesmo. Porque quando uma pessoa ela começa a fotografar, ela já tem essas imagens na cabeça, né? Ela já vai imitando o modelo,
ela já vai imitando, o sistema vai imitando X, Y, Z. É uma matemática que, se for ver, quando vê, o meu corpo está todo aprisionado dentro desses estigmas que parece que nunca acabam, né? Então, hoje, a fotografia negra, ela não é só um esteio de representatividade de Marcela Bonfim, está atrás das câmeras, mas ela também é essa forma da Marcela Bonfim estar sendo apontada na frente das câmeras a todo tempo, a partir de outras imagens também, né? E eu gostaria de saber aí, que o senhor falasse, né, da forma brilhante que falou na palestra, um pouco mais sobre esses processos da imaginação, né, de como a gente faz para... Porque hoje a fotografia, ela, né, no mercado, ela é valorizada pela estética, onde o negro na rua, passando fome, passando necessidades, né, ele tem um valor dentro da galeria, e fora ele não tem nenhum valor, a ponto de, muitas vezes, morrer na mesma situação. Então, como é que a gente lida com isso, né, com o mercado voraz, né, e com, hoje, a própria humanidade, né, ela mesma não sabe o que é água, né, essa metáfora é incrível, né, porque muita gente está fotografando e não sabe que está com uma arma na mão, né, inclusive encarcerando pessoas, né, o corpo negro, o corpo indígena é um outro corpo encarcerado no Brasil, né, cheio de estigmas. Então, sobre os estigmas, né, como é que a gente faz a fotografia e a imaginação, como é que esse plano, que é um plano que vem sendo levantado cada vez mais, o que você pensa sobre minha imagem, né? Porque antes do clique, a foto já existe, né? Principalmente nas cabeças, e ela é esse modo tridimensional, né? Ela é multidimensional, na verdade, né? O clique, a imagem, quem vê, quem fala, quem critica, enfim, aquilo vai se perpetuando. E como que a gente faz para que a gente possa ressignificar esse movimento, né? Porque ele está expresso, inclusive, essa própria fotografia, ela vai para a música, ela vai para a poesia, ela vai para a televisão, ela vai para o cinema, e ali o corpo negro, esses corpos na vulnerabilidade, eles vão cada vez mais se perpetuando nesses processos de vulnerabilidade, né? Enfim, encarcerados. Então, como é que a gente faz para essa fotografia da liberdade, né? E como é que, enfim, são vários racismos, né? Eu sofro o que está aqui no Brasil, mas se eu for para os Estados Unidos, se eu for para qualquer lugar, meu corpo, ele fala antes de mim, é a imagem. E como é que a gente faz isso, esse plano da imaginação? Que, para mim, o que interessa é a imaginação, né? A imagem vital é exatamente, onde a tua cabeça está indo com a minha imagem. Então, eu gostaria de ouvir sobre esse, né? Até preciso dessa, né? Como posso dizer? Para continuar, né? Porque é um caminho que você se coloca, né? Sendo esse corpo que pede por libertação. Wow. Hey, Julia. Oh, hang on. I just have to write the last sentence. Okay. So, so Marcela made a beautiful, beautiful, beautiful question, and she said many beautiful things in the statement. So she says that technology brings people closer. However, it is not for everyone, right? It's not widely available. So she feels that she approaches photography in a way that how she has always been. That's her word. So the photographers photographing black bodies, and the black body already is born exposed to a lot of stigma, right? It is photography makes that the black people lose the control over their own image, right? They don't dominate the control over their own imagery. And you can perceive that, well, in an art gallery where they're stigmatized and there is a value on that way of portraying the black body, right? And the photo she's talking about, as she mentioned, the photo reproduction. And
so when and she agrees with the proactive photography, and that it pushes people forward, and that's what she tries to do. But when it comes to the access, right, like she's by a river right now with a very, but people close to her in other communities have no access to internet whatsoever. And when it comes to the imagination, that's how she learned photography, right? That's what she started to do. And she started to to use photography as a way to face her own body and discover to like face her own body, as in a way, right? And recreating the way Black bodies, especially Amazonic Black bodies, would be seen, right? Because in Brazil there is a underlying racism that was always denied. So Brazil, historically, people would say that there is no racism, which is completely untrue. We are a very racist country. It was just hidden, right? It is hidden in the structure of society, and photography perpetuates that process, right? And it's and the person, when starts to photograph, and so it comes any photographer, when they start photographing, they already have that imagination in the back of their heads, but the stigmatized imagination that they bring to the camera, right? So they're already imagining how the Black body should be portrayed. They bring that a Western, white Western idea of how the Black body should be portrayed. And so what she's trying to do is create other kinds of imageries, but how, and she wanted your opinion on how we could change and bring different aspects to the imagination and to the process of imagination, because photo is very aesthetically based, and it has a value in a gallery, and it's outside the gallery, it has no value. And very often people don't know what to and even to value, and photographers end up not being able to pursue their practices because their photography is seen as no value, because it doesn't follow a specific aesthetics that oftentimes is putting down Black bodies. And then so I'm just look out. Yeah, you want me to? So she go ahead. So she says that humanity, as you said, she feels that the humanity is just like the fish you mentioned, right? So they don't know what they're in, so they don't even see that Black body, right? They don't see that the Black bodies are stigmatized. And so how do you think about that? And because the photo exists even before the click, before the photographer presses the trigger, and oftentimes they don't see that the camera is a weapon, and the photography is multidimensional. And it's the person that takes the photo, the person that sees the photo, the person that is in the photo, and those photos go to TVs, go to the cameras, go to television, to soap operas, to telenovelas, and those bodies, vulnerable bodies, are perpetuated in that vulnerability because of the way they're seen. They're incarcerated, and how photography can change that. No, it's a beautiful question, or series of questions. Many people photograph for the outside, but if people start to photograph for the inside, in other words, the people one is photographing, you're doing it for their family album. You're not doing it for the outside people. You're doing it for the subject, for their family album, for their history, for their memory. It's a very different way of photographing, because then your critics are the people themselves, the subjects, because they know themselves, they know they're complex, and they refuse to be a stereotype. So when you're photographing for the outside world, there's different assumptions that are made. They think if you photograph a Black person with a nice body, that you're doing them a favor, you're doing something good. But by doing that, you're diminishing the person instead of dealing with the complexity of who they are, their intelligence, their spirit, their emotions, and so on. So one thing that I do a lot here is work with photographers
to do what I call interactive portraits. So they make a portrait of somebody, they show it to them, and then they ask them, is that you? Does this adequately represent you? And then they record the voice of the person saying what they think of the portrait. So the portrait is not made by the photographer, it's made by the subject and the photographer together. It's a collaboration. So if we require that of the outside photographer, then they cannot just make stereotypes. They cannot just confirm preconceptions. They have to go somewhere else with it. But that also brings in the question of context. A lot of people make photographs and they think that's enough, a single photograph, but it needs context. It needs other images, text, words, sound to give a sense of what it means. So maybe you photograph the street the person is on, you photograph the landscape, you photograph their family, you photograph their ancestors, so you develop them much more. You know, I'll just tell one small story just to end, which is how I learned this in part. I was a curator on an exhibition of 400 photographs over 40 years by Magnum photographers, you know, 40 years of world history. And I realized that that only represented 4 seconds of history. If each photograph is made at about 100th of a second, 400 photographs is only 4 seconds. That's nothing. It needs context. It's Robert Doisneau, the famous French street photographer, did a book, 3 Seconds of Eternity. His life's work is everything he did his whole life is maybe the shutter was exposed for 3 seconds. So I think that we have to be humble in photography, modest, and realize that the picture itself is often, just like you said, a weapon. And it's a weapon of intimidation, a weapon of colonialism, because it reinforces stereotypes. And I think it's our job in many, many ways to fight against that and to do something very, very different, including the idea of time and space, how it's experienced in different cultures, values, philosophies, you know, and the systems underneath it too. So it's a lot, but I think every photographer finally has to be the author of their own image. You know, it's not just exposing the frame for a fraction of a second. It's much, much more than that. So how's that for a long answer? Vamos lá. Então, o que ele começa e fala que, Marcela, que a maioria dos fotógrafos, ele vê que a maioria dos fotógrafos fotografa para fora. E que os fotógrafos, ele acredita que os fotógrafos têm que começar a fotografar para dentro, para a pessoa, e fotografar tanto para dentro as suas histórias, como se você estiver fotografando para, né, para alguém, você fotografa para a família. Porque fotografa aquela foto que a pessoa vai poder colocar na parede e ter orgulho dela, né? Uma fotografia que sirva, primeiramente, a sua primeira audiência é sempre a pessoa que está sendo fotografada, né? E que os críticos deveriam ser as próprias pessoas fotografadas sempre dessas imagens. E que eles sabem o que é complexidade e como eles gostariam de ser vistos. É esse tipo de empoderamento que deveria ser dado para os fotógrafos, precisam começar a dar, né, para as pessoas que eles são fotografadas. Que é fotografar muito fotógrafo, né, branco e ocidental, não, ao fotografar um corpo negro a partir da beleza, um corpo bonitão e tal, ele não vê que ele está, na verdade, reduzindo a imagem da própria pessoa. Porque ela reduz e reforça aquilo que, a única coisa que se espera desse corpo negro, né? Então, uma coisa que ele sugeriu, que ele faz com os alunos dele, é um negócio chamado retrato interativo, que você vai, fotografa, e depois você grava a pessoa falando, o que você acha? Essa fotografia diz quem você é, representa quem você é? Então, ele pergunta, imagina se isso fosse requerido para todos os fotógrafos que fotografam pessoas. Perguntar para o outro e falar assim,
é isso que você... O que você pensa desse retrato? E se isso praticamente fosse obrigatório de você publicar isso, sabe? Tipo, como um backstage daquela foto, né? E que ele fala... E isso traz a importância do contexto, né? Que uma fotografia não consegue falar tudo. E por isso é tão importante colocar texto, colocar palavras, colocar sons, expandir a fotografia, né? Então, que você tem, por exemplo... significados no território, na paisagem, você tem significados ancestrais que são muito mais do que a fotografia pode mostrar, né? Então, ele fala que uma vez, ele queria te dar um exemplo, que ele fez uma exposição que chamava Curão, uma exposição que falava assim, 440 anos da Magnum, 400 fotos. E que ele fez a conta em que aqueles 400 fotos que ele estava escolhendo representavam 4 segundos da história. Se cada foto era, tipo, uma fração de, né, cada um sobre 100. Então, como é que ele fala sobre 4 segundos, 40 anos de história, se ele não coloca contexto, né? Que o Robert Doisneau fez um livro sobre a carreira dele, que eram, tipo, 3 segundos de eternidade, porque a carreira dele inteira se resumiu em 3 segundos. Então, como que a gente espera que a fotografia possa falar quando ela tem um tempo, né, a sua temporalidade, na verdade, quando você soma, ela é tão curta. Então, o que ele fala que os fotógrafos esquecem que a câmera é uma ferramenta de intimidação, na verdade, é uma arma de intimidação, uma arma colonial, e que é algo que ele acredita que a gente precisa lutar coletivamente e começar realmente um movimento de fazer as coisas de maneira diferente. Entendendo que tudo muda de acordo com o lugar onde você está, as relações de tempo e espaço, os valores, as filosofias. Então, é explorar os sistemas que estão embaixo disso, né? Os sistemas que estão quase que escondidos, né? E que ele acredita que o mais importante é que os fotógrafos começassem a se tornarem verdadeiros autores das suas próprias imagens, responsáveis sobre aquilo que eles produzem. É isso, Marcelo, não sei se você quer fazer algum comentário. Muito bom ouvir isso, né? Eu acho que é um reforço. A fotografia brasileira, eu vejo como um lugar de transformação, né? Ela já existe como reprodução, né? Mas ela tem, como aqui em Rondônia, né? Eu vejo como um lugar de transformação, um lugar que pode ensinar o mundo sobre vários aspectos, principalmente na imagem. Que a imagem por fora, né, é a gente deixar a ideia e viver a história, né, e viver dessa forma íntegra, né, por dentro, né, trabalhar esses aspectos. Hoje eu fico ali imaginando, né, formas de tentar traduzir o que eu sinto na pele, né, e a fotografia ela é um pedaço disso, eu consigo passar um pedaço, mas hoje ir para a música, ir para a poesia, o teatro, né, traz para a gente ferramentas que trabalham a educação do meu corpo atrás das câmeras, inclusive, né, que a câmera, ela não pode ser algo que, não, tem gente que, eu durmo com a câmera, eu levo, não, a gente precisa ter também o tempo de apreender aquilo que a gente está vivendo, então é fundamental ouvir essas relações, porque a fotografia, o tempo parece que é só o clique, né, e a velocidade é tudo que a gente vive. Não, né? Essa relação do clique, ela é fundamental. O clique já está... Antes do clique já existe a imagem. Então, o fotógrafo ter essa consciência, né? A consciência de imagem que eu chamo, né? Isso eu traduzo na minha própria imagem, né? Trazer esses aspectos para si como forma de tentar pensar, é que o outro está muito distante, né? A gente tem essa relação do outro. Então, essas imagens que são invisíveis, elas existem na minha cor. Então, hoje eu ouvi essa palestra, né, conversando com uma pessoa que pensa essas relações, né, dentro da fotografia, porque a fotografia são relações, né, e hoje eu já ouvi, né, a fotografia, a solidão, eu não consigo pensar a fotografia como solidão, né, a fotografia, eu penso até a autoria, de quem que é a imagem, né, sendo que né, existe o clique, existe o quem vê, existe quem pensou, existe aquele que vai criticar, existe aquele que vai conversar com aquele que criticou. Então, são tantas relações dentro da imagem, né, e que é um presente essa noite estar discutindo essas relações, inclusive com você, obrigada pelo convite, e falar, né,
assim, trazer o que é invisível da fotografia. Existem muitos aspectos invisíveis que precisam vir à tona, né? E quando o Fred fala a fotografia de dentro, é exatamente isso, é entrar dentro da fotografia, assumir mesmo esse processo e explodir, né? De forma que a gente possa explodir é a exposição desses sentidos, né? Que eu falo que muitas vezes é emoção, muitas vezes são tantas formas de se fotografar. Então, é um presente estar essa noite aqui pensando essas formas, né? Nada melhor discutir fotografia, falar a fotografia, na minha cabeça são tantas imagens que estão vindo e é um presente. Só agradecer ao festival, né, ao Fred, a você, Júlia, e a todas que estão aqui, né? Porque nesse momento, olha quantas imagens existem, né? E é sobre elas que, nossa, vamos falar mais. Axé. I'm going to translate because she's also. So what she's saying is that I'll start from the back. So she says, like, what you say about starting from inside and the photograph from inside, and she's also thinking about the understanding and making the process visible, right? And the whole and exploding that and in a way to expand that and expand the process, and how important it is for her to be in this place of here today, but also in this place of transformation where you were teaching so many different aspects of photography, and how reimagining ways of she invites her also to reimagine. That's what she does, right? In reimagine ways of in translating the ways what she feels in her own skin, and how she goes to music, to theater, to poetry, to educate her own body in relation to the camera too, and not always carrying the camera with her, but also learning to understand the time that we are living, right? It's time to learn what we are experiencing, and time and what you said about the time being just a click, and because it's almost what's apparent, but the relationship with the click, because sometimes even before the photograph was taken, as you mentioned before, the click was already done. So being conscious of that time is really important, and because oftentimes the other side, the person that is standing on the other side is so distant, and the images are invisible, the invisible images that are already present and embedded on the black bodies, right? And bringing that invisible that needs to come and become more evident, right? That invisible photography, and who sees them, and the all the layers and the relationships that are present in each image. Right. So I just need to answer it in 1 minute. I'll come right back. I'm sorry. Gente, ele vai voltar, ele só precisa de um minuto, ele deve estar atendendo alguma coisa e já volta. Como sempre, lives são assim, né, gente? Eugênio, você está silencioso. Você vai ter um troço aí, Júlia. Pelo amor de Deus, toma água aí, gente. Eu tô enlouquecido aqui. Eu já tô tendo um troço aqui de ouvir você. Nossa, já posso ter uma carreira como tradutora? Nossa senhora, caraca, gente. Né, mulher? Eu fico olhando como é que... Maravilhoso, viu? Você tá ali... Não, e a Marcela, uma performance a Marcela fez. Ela não fez uma pergunta, ela gira. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. É que eu não consigo ficar parada. Eu tenho ciricutico. Esse festival é muito doido, gente. Tá parecendo igual um Tiradentes, assim, que é improviso, é caloroso. Eu vou chamar aqui as meninas para entrar, gente. Entra aí, gente. Entra aí, pra gente dar uma risada, tomar um fôlego. Até o Fred foi tomar um fôlego lá. Que coisa, Júlia. Gente, vamos poupar ele, não vamos perguntar muito mais não, pelo amor de Deus, hein? Já foi um presente, como diz a Marcela, foi um presente. Eu vou ver se tem alguma pergunta que tem aqui, que alguém queira falar alguma coisa, algum comentário, senão vou ir, ou alguma das meninas quer fazer mais alguma pergunta, senão também a gente já vai encerrando, porque a gente já está passando da hora, né, da nossa hora de live. Olha ele aí, ó. E aí, Fred? Hello, Fred. Really thank you for our collaboration in this historic edition of our festival.
Could I say one more thing? Of course you can. I just say, no, go ahead, please. Responding to Marcela before, I think what you said is also very, very important, is the idea of transparency, that we don't hide what we're doing, but the people, not just the subject, but also the reader knows how we operate, how we do what we do, so they're part of the process. And the other thing is, my sense, because I do this in many countries, is there's an enormous renaissance right now in photography by the people working in alternative ways. I think the mainstream is having big problems, both in photography and in journalism, but I think the alternatives are doing really, really well. So I'm very optimistic in the sense of there's a lot of energy, a lot of experimentation, and a lot of good things happening in the world. But it's not the mainstream anymore. It's the people, like yourselves, who are doing important work independently or in smaller groups in many, many countries all over the world. So it's a very different medium at this point than it used to be. Eu vou aqui para a tradução. O que ele queria complementar, Marcela, com a sua última fala, é que ele fala da importância de ser transparentes. Não apenas, né, com as pessoas, mas também sobre a gente não parar de esconder como a gente faz o nosso trabalho, não só para as pessoas que estão sendo fotografadas, mas o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, os processos que estão sendo utilizados, inclusive para o leitor ou para a pessoa que está vendo o trabalho, né? Como ele foi feito, como que a gente, né, operacionalizou tudo o trabalho, né? Como que a gente consegue ele, como é que é a nossa relação com essas comunidades, como que a gente faz o que a gente faz, né? E que ele acredita que nesse aspecto existe um movimento quase que de renascentista dentro da fotografia, mas que ele não é visto no mainstream, que ele não é visto nos grandes meios ainda. Ele é um movimento que está acontecendo por baixo, né? Que as pessoas que estão procurando maneiras alternativas das tradicionais, como os trabalhos de vocês três, da Mari, da Ana, da Marcela, né, procurando maneiras que não são as tradicionais, de maneira independente, de fazer um trabalho que não atende necessariamente, ou não busca atender as necessidades dos grandes meios, as necessidades da maneira como foi feita a fotografia historicamente. Né? Então, que vocês mesmos são, e eu vou repetir o que ele já falou, vocês mesmas são partes dessa revolução que está acontecendo na fotografia, da grande mudança, e eu vou repetir essa frase só porque ele falou no backstage, eu acho que isso é super bonito. Ele considera, o Fred olhou o trabalho das três antes dessa conversa, e o que ele, para mim, chegou e falou assim, essas pessoas estão fazendo a verdadeira mudança na fotografia contemporânea, nos seus próprios espaços, tomando espaços que são muito pessoais de cada uma. Então, eu fico realmente muito orgulhosa, eu até me emociono, assim, porque, né, é muito bonito para mim. Eu falei tanto com a Marcela e com a Ana, que para mim, mais do que tudo, esse encontro foi uma desculpa para eu poder ficar mais próxima delas, que eu tanto admiro, e fico feliz que não seja só eu, né, assim, não, eu sei que não sou só eu, mas que eu espero que de verdade, essa live seja assistida por várias pessoas que têm a oportunidade de escutar isso e de ver, né, porque a gente precisa, sim, valorizar cada vez mais o trabalho que é feito, fotográfico que é feito por mulheres, mas principalmente por mulheres que não estão, né, eu e Mari, a gente considera que a gente tem um privilégio, porque a gente é do eixo do Sudeste, né, então essa fotografia que é feita principalmente por mulheres fora do eixo do Sudeste é super importante, principalmente no Norte e Nordeste, trabalhos, né, que são fortes, são idôneos, e eu fico muito feliz de ver que isso é reconhecido, inclusive, por uma pessoa como o Fred. Fred, I was just saying that it was an honor for me to be with Marcela and Ana and Mari here, and that Mari and I come from the southern part of Brazil, which, as you know, has way more exposure. We've been privileged in that way. So it's an honor to have Marcela and Ana that come from the north and northeast, north part of Brazil. And it's very
it makes me very happy to see the way you responded to to all of the works, the three of them, and to see how these works are really operating on the contemporary side of photography and how they're breaking with the rules of how photography has been historically done. And I think the next step is just for more people to see your work. That's all. Because it's very important work. Ele fala que o próximo passo é que o trabalho de vocês três, e ele fala isso muito da Mari também, que foi o que ele falou comigo, o trabalho precisa ser visto em outros lugares, em outros contextos, né? A Mari já foi assim, quem não sabe, Mari foi a ganhadora do Foto Espanha, que é uma coisa assim, estou mega, mega orgulhosa dela, mega parabéns. Né, e que esse trabalho também, que a gente possa se unir, eu acho, né, cada vez mais, para que esse trabalho alcance outros lugares, essas linguagens que vocês estão desenvolvendo individualmente possa ser vista em vários lugares do mundo e começar também a influenciar o restante do mundo. And the last thing is, when I see your work, it gives me more hope and more optimism. Quando ele vê o trabalho nosso trabalho, e dá mais otimismo para ele, faz ele muito feliz, que existe um novo lugar. Ele fica otimista. Não sei se alguma de vocês quer falar mais alguma coisa, Mari, Marcela, Ana, abriam aí seus microfones. Eu quero só finalizar, porque a Júlia falou do prêmio. Eu gostaria de falar que, assim, eu acho que o trabalho que a gente faz, quando a gente faz com muitas mãos, ele é sempre do coletivo mesmo, né? Então, eu fico mais feliz do que tudo em relação a esses prêmios e essa visibilidade, é a questão de estar cumprindo com o mínimo que foi feito coletivamente, que é levar o que essas pessoas, né, me contaram que elas queriam que chegasse em outros lugares, e quando esse consegue chegar em outros lugares, eu sinto, e eles também, né, falam isso comigo, porque eu compartilho com eles toda vez que a gente tem uma conquista dessa, eu compartilho com eles aonde está chegando o trabalho, e eu acho que a gente cumpre um pouco de qual que é o objetivo coletivo, né, quando a gente trabalha em conjunto. Então, eu queria agradecer também ao MAB, agradecer a todo mundo que participou e participa do trabalho e de outros trabalhos que eu já fiz também, com cada um desses ganhos aí, que acho que são para todos no final. I'll just translate what Mari just said. So she's thanking, she said that her work has been highly collaborative. I mentioned that she won Foto Espanha Festival, so she was saying that how that was a collaborative work between the social movement she works with, and how a work like this is not impossible to be done alone. It requires the help of many, so those layers of engagement that are really necessary for a work like this to be recognized. It's a collective effort and to just represent it. Marcelo, Ana? Eu queria falar, só que a gente está vivendo no Brasil um momento muito importante, né, para fotografia documental, para fotografia jornalística, assim. Eu me sinto muito grata, muito feliz de fazer parte de uma geração onde tem uma Marcela Bonfim, sabe? Não vou mencionar as outras duas meninas, mas eu estou falando de questões de representatividade mesmo, assim, que a gente tem fotógrafos, por mais que isso não chegue no mainstream, eu acho que ainda não chega, mas eu acho que a próxima geração de fotógrafos brasileiros vai ser formada com outro caráter, assim, né? Júlia, você até falou no vocabulário visual, na palestra que o Fred deu, que o vocabulário visual brasileiro ele vai incluir essas pessoas que, enfim, são indígenas, negros, quilombolas, né, pessoas transexuais. Eu acho que a gente está num momento muito próspero no Brasil que essas pessoas não vão ficar mais de fora, assim. E aí, lembrando também, eu acho que é importante, que a gente teve um prêmio de fotografia e direitos humanos, quer dizer, eu acho que é um prêmio de direitos humanos e comunicação, que ele foi questionado por uma associação indígena, né, a Rutucara, fez um questionamento com relação a uma fotografia, e essa fotografia caiu dos indicados. Então, assim, para além da gente, independente da gente concordar ou não, assim, eu acho muito importante pensar que, enfim, a população indígena, né, as populações tradicionais e originárias se organizando em torno das suas instituições e com as suas próprias regras internas estão sendo ouvidas, porque eu acho que existe uma mudança, assim, né? Existe uma pressão popular, existe uma mudança muito, muito grande, e eu acho um marco importante, assim, essa coisa do Vladimir Herzog ter levado em consideração que a população indígena estava dizendo que essa imagem lhes pertence.
Nossa, Ana, obrigada. Eu mandei o caso para o Fred antes dessa conversa também, para ele ler um pouco sobre isso, para ele entender. Então, vou traduzir para ele agora. So, Anna is saying that she's very happy that she's participating in this this change and this almost a revolution that is happening in Brazilian photography, where we have works as Marcela's being able to be shown, and be women like Marcela doing work. And she mentions that specifically about Marcela because it is about Black people, being Black women specifically, and LGBTQI max. Essa é difícil de traduzir. So the whole, community, LGBTQIA+ community, being able to also do photographs, have their work shown that maybe is not mainstream yet, but at some point that they will be part of this visual vocabulary, right? That the visual vocabulary that is being built by this generation will be different from the visual vocabulary that is available for the next generations, and that she's very happy about that because it shows that really the photography is really transforming, as it's the name of this talk. But also, and she mentioned something important that I sent you an email about, which is the Vladimir Herzog, which is the Human Rights and Communication Prize, that withdraw the candidacy of a photograph because the indigenous community, the Yanomami, a leader of the Yanomami and the representative of the community, complained that it didn't represent them. So because of that, that candidacy of that photograph to receive the prize was withdrawn, and she believes that regardless if we agree with it or not, it speaks a lot to the transformation that is currently happening and the discussions that are being brought up in this present moment in Brazil. Completely. We had a discussion in New York about exactly these issues about, people of color, who defines who people are. And one of the terms we came up with is that there are predatory photographers, people who take advantage of other people. And there are generous photographers, the people who really want to know who other people are and help to represent them on their own terms. And I think all three of you are generous photographers in that sense. It's not taking advantage. It's helping other people self-represent. Então, ele falou que tem uma questão bem parecida acontecendo agora na fotografia dos Estados Unidos, principalmente quando envolve a questão racial negra, né? Que aí ele fala, eles conseguiram diagnosticar dois tipos de fotógrafos. Os fotógrafos predadores, que são aqueles que usam a imagem muitas vezes da sua maneira, sem questionar e sem, né, de maneira predatória mesmo. E os fotógrafos generosos, que são aqueles que se perguntam, que se questionam e também trazem outras camadas de reflexão para dentro do trabalho, e que ele vê o trabalho de vocês três como trabalhos que são extremamente generosos com as pessoas, extremamente inclusivos, e representam o que ele pensa sobre essa fotografia generosa. Marcela, não sei se você quer falar alguma coisa, eu sinto que você está aí, assim... Eu acho que hoje é um dia de celebrar, hoje é dia de Santa Bárbara, de Ansan. Eu já estava celebrando, depois desse convite, eu acho que eu até vou tomar uma cervejinha daqui a pouco, né? Hoje não é sexta-feira, a gente não bebe, mas hoje eu vou celebrar, hoje pode. E dizer que é celebrar porque hoje o corpo negro representa também essa transformação na fotografia, né? É como se fosse um manual de como a gente quer ser visto, sabe? Então, hoje, tá dentro da fotografia, representa também trazer outros significados para essa própria história, que a história da fotografia é a história do racismo, né? É a história que colocou o meu corpo em lugares que eu não quero mais estar, nunca quis, na verdade, né? Isso é aqueles que vêm, inclusive, atrás de mim, né? Eu sou o voo mais alto desses antepassados. Então, hoje ter esse acesso à comunicação, ter o acesso às câmeras, ter o acesso à fala, a gente não falava, né? E hoje poder falar a fotografia é uma forma da fotografia negra se expressar também, é a fala. Porque a gente produz imagem em todo quanto é lado. É no toque do tambor, é no toque,
simplesmente tocar é uma forma de produzir imagem para o negro, né? Então, a fotografia negra hoje existe no Brasil. E hoje eu vou escutando o Fred falando sobre as transformações que são necessárias, né? Tá aqui, ó, né? Rondônia podendo trazer ensinamentos, são ensinamentos diários sobre imagens, né? E poder refletir isso nesses aspectos, né? No circuito, significa também poder trazer novas contribuições para o mundo da fotografia, né? Esse imaginário, né? Se não mudar o imaginário, não muda a fotografia. Então, para mim, hoje é um dia de celebrar, porque ouvir essa palestra do Fred me trouxe, né, esse impulso. Ó, então tá, vamos, é o caminho. O caminho é esse mesmo, que a gente nem sabe o que vai fazendo, mas parece que existem hoje, sabe, um movimento. Né? O movimento ele está na minha vida, e muitas vezes eu vou entender o movimento só depois de feito. Então, a fotografia hoje, ela também é negra, mas com propriedade. São outras formas de pensar a propriedade, inclusive, né? Hoje, a fotografia negra é esse plano de ressignificação, de dignificação, né? Enfim, é dia de celebrar. Agradeço muito ao festival, as meninas Ana Mendes, né, que também pôde acompanhar, né? Eu falo que esse processo ele é multi, né? Ele é particular porque é uma experiência, mas ele reflete em tantas outras histórias, né? Então é importante hoje. Hoje é um dia, é importante hoje celebrar, né? O negro ele é esse corpo hoje celebrante no Brasil, mas cheio das suas ainda, né? Ainda muito por fazer em relação à libertação desse plano chamado fotografia. So I'll just translate. And so basically what she said, that today for her is a celebration day, right? Because she celebrates a transformation that is happening in photography. And how the manual of how being seen, acquiring new signifiers, right? And now in new signifiers and new significations. So the history of photography is the history of the racism that has put her body in that specific place, but now with access to the camera, now people that couldn't speak and their voices couldn't be heard, they finally have a way that allows them to express themselves, right? Because the touch is so important in the Black cultures in Brazil, and the touch that when we're touching the drums, and the touch is a way of communication too. So, and she feels, that Rondônia, where she is also bringing knowledge and teachings and new contributions to photography. And she believes that's super important because it contributes to create this new imaginary place, or this new imagination, or this new visual vocabulary. And she feels that it's the way, and there's still a lot to do in the realm of photography, but this is the path. And today, by watching your lectures, it felt really inspired that we are all kind of connected to this in the same way. Well, I'll just say one sentence again. James Baldwin, the African American writer, he has a fantastic sentence. He says that the purpose of art is to reveal the questions that are hidden by the answers. And I think that's exactly what you're talking about, because we've created these stereotypes. We have all the answers. Black people are like this, white people are like that. And what you're doing is you're revealing the questions. Who are we? And you're coming up with very, very different answers, than the previous ones. So I think, you're absolutely right. You're creating a new visual vocabulary, but you're not just helping photography. You're helping the world. You're helping us to understand who each other is and who we could become. We could learn from you here in the North, because you have so much to teach us, and you're part of that process. And for that, we're grateful. We thank you. Então, ele só quis encerrar com uma frase do James Baldwin, que é: o propósito da arte é para revelar as questões que estão escondidas pelas perguntas. Então, o que você está fazendo e falando agora é que você está revelando justamente
essas perguntas, né? Que você está procurando vocês diferentes respostas, né? Para as perguntas, para essas hidden by the answers, para essas perguntas que já existiam. Não? Então, vocês estão oferecendo novas maneiras de ver essas questões que estavam, né, escondidas, e que ao fazer isso, você não ajuda só a fotografia, ou só o vocabulário visual, você ajuda o mundo que pode aprender com vocês, com o trabalho de vocês, né, o mundo a ver de maneira diferente, a ter outras possibilidades de visão, de questionamento do que realmente existe por baixo. Então, eu acho que com isso a gente encerra essa noite. Eu acho que eu vou pegar só o gancho de uma fala da Marcela para falar uma coisa que é muito importante. Eu vejo tanto fotógrafo falando assim, porque minha função é dar voz. E aí eu falo, gente, vocês não dão voz para ninguém. Todo mundo já tem voz. Assim, o máximo que você pode ser é um meio para que a voz do outro chegue em outro lugar. Então, a gente tem que, eu acho que uma coisa muito importante que a gente, principalmente fotógrafo branco, que eu vejo falando isso o tempo todo, que eu dou voz. Não, ninguém é salvador da pátria, essa coisa de síndrome de Princesa Isabel precisa acabar, que aqui, né, eu acho que é uma coisa muito, muito importante da gente repensar, né, assim, de maneira, tipo assim, fazer um curso rápido, né, como diz tem muita gente que fala, o YouTube está cheio de coisas para que não se possa fazer, então eu acho que a função do negro, das populações LGBTX+, e indígenas, não é ficar ensinando a gente, eles já ensinaram muito, está tudo disponível, e está passando a hora de todo mundo aprender um pouco disso, né? Então, com isso, eu agradeço as meninas, Mari, Ana, Marcela, Fred, por estarem aqui essa noite, fico muito feliz, né, que finalmente isso aconteceu, esse encontro, era algo que eu queria há muitos anos, que o Fred pudesse falar para a gente. Fiquei muito feliz do Eugênio ter conseguido traduzir, né, essa palestra antes. E aí, uma coisa, antes que eu me esqueça, é que o Fred e eu, né, tomamos o cachê, a gente vai fazer daqui do Foto em Pauta. Ano que vem a gente vai organizar uma premiação para fotógrafos mineiros, usar esse dinheiro para dar um prêmio para fotógrafos mineiros, negros, indígenas e LGBTX, que vai ser fechado para essa comunidade de fotógrafos mineiros, de volta devolvendo. Ele pediu, ele fez questão, foi uma exigência dele que o valor fosse revertido para fotógrafos daqui, né, onde o festival, de certa forma, acontece, mas também que tivessem, né, que tem geralmente menores, vamos dizer assim, que as oportunidades historicamente foram mais limitadas, né? É isso, então, encerramos. Você quer falar alguma coisa com ele mais, Júlia? Só... Fred, do you want to say good night in Portuguese? No, I was just saying that you and I donated that the fee, tonight's fee, to do a prize, to host a prize for Black, Indigenous, and LGBTQI plus photographers here in Minas Gerais. So. And the only requirement is I would like to see the work when it's done. You know, it's to follow up. No, I'm serious. You know, I learned a lot this evening. Thank you very much to all of you. I learned a lot. Ele está falando que a única coisa que ele requer é que ele quer continuar sabendo do trabalho de vocês, que ele aprendeu muito e quer continuar, né, em contato com vocês e com a pessoa também, né, as pessoas essas, que é a pessoa que ganha esse prêmio. Então, que é a única coisa que ele gostaria muito que vocês não desaparecessem. E aí ele falou uma coisa que eu ia falar também, que eu aprendi muito essa noite. Foi uma noite de aprendizado aí, né, com todas vocês e com o Fred. Agradecer demais aí a essa construção feita de uma forma tão carinhosa pela Júlia, né, e esse carinho que o Fred também demonstrou com o Brasil, com a gente, foi assim histórico mesmo. Obrigado aí, Júlia, obrigado a todos que estão aí, né, o Fred, Marilene, Ana Mendes, Marcela. Feliz demais com essa noite histórica. E obrigado por todo mundo que faz isso acontecer, né, Eugênio? As Maíras, Pedro, claro. Todo mundo que está no seu backstage aí. Tem uma galera, né, por trás desse festival, né, mais de 100 pessoas se apresentaram, uma loucura os números que a gente vai chegando aqui ao final. Amanhã tem uma festa, quem quiser ir na festa amanhã é só pegar o ingresso lá na Simpla.
temos ainda que celebrar amanhã. Obrigado, então, aí, gente. And I look forward to seeing you all in the physical world. Yes, we too. Gente. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite.